A reunião entre o presidente da República e o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Como a AMB apoia o novo ministro? Boa tarde, Cássio, Roberta, Yuri, Caio. Nós estivemos no Planalto desde a manhã, passamos lá até as 2, 3 horas da tarde, foram diversas reuniões. O objetivo é tentar trazer um componente técnico para as ações de saúde, né? E a preocupação, obviamente, sempre do presidente é pública dos efeitos colaterais do remédio, que é o distanciamento. Então, foram vários debates, muitas preocupações por parte do governo, e a AMB se posicionou a respeito da parte técnica, né, da parte das ações de saúde que precisam ser feitas. O Yuri Pita falando, muito boa tarde, obrigado por ter vindo ao nossos estúdios. Queria que o senhor falasse esse componente técnico que a AMB levou e o que se espera de atuação técnica do novo ministro Nelson Teich. Ele já em reunião, por exemplo, ontem com governadores do Nordeste, pediu acesso a dados, a informações que cada estado tenha para traçar suas estratégias. Como que o senhor imagina que ele vai usar esses dados e o senhor vislumbra esses dados sendo usados para se desenhar uma estratégia de atuação diferente em cada região do país, conforme a necessidade de saúde e, com isso, um isolamento maior ou menor? Exatamente. Na realidade, Yuri, o objetivo é a gente entender a doença e trazer informação. É isso que o ministro tem dito e é o que a AMB tem procurado. A gente precisa testar as pessoas para confirmar se realmente existe a quantidade de casos. E testagem em massa não significa testar todo mundo, e sim uma proporção, né? O ministro tem dito, por exemplo, como é o caso da Coreia do Sul, 10 mil testagens por milhão de habitantes, que daria aqui no Brasil uns 20 mil testes, uns 46 milhões de testes, né? Então a gente precisa entender a doença e aí a gente analisar o remédio, que é o distanciamento social, e todo remédio tem um efeito colateral, então balancear a necessidade da dose do distanciamento social com os efeitos colaterais do remédio e regionalizar essas ações. O próprio Ministério da Saúde, dentro da equipe técnica, tem um boletim epidemiológico, que já estamos no 11º boletim, que faz essas orientações, estratificando, por exemplo, distanciamento social seletivo em 3 níveis, distanciamento social ampliado e o famoso lockdown. Então, você pode ir desde um distanciamento básico seletivo, que é a orientação de higiene e o isolamento dos casos confirmados com a doença e dos grupos de risco. Evoluir para um distanciamento intermediário em que se fecham escolas e universidades. Subir para um distanciamento social seletivo avançado, que seria a interrupção de aglomerações, então cinemas, academias, praças de alimentações, e estimular o home office. E aí a gente vai para um novo distanciamento, que é o distanciamento social ampliado, que aí sim a gente tem a manutenção dos serviços essenciais por todo o período. O lockdown seria o serviço essencial em um período determinado. E essas ações, elas precisam ser avaliadas semanalmente para as tomadas de decisão. E aí a gente faz uma avaliação. Qual é a posição da AMB? A gente tem que analisar os casos ativos, né, o que a gente tem de doença hoje, e relacioná-los aos números de leitos por 10 mil habitantes. E aí sim a gente faz a tomada de decisão. O objetivo do Ministério da Saúde é orientar e coordenar essas ações. Vai caber aos prefeitos e aos governadores a decisão de qual distanciamento ele deve utilizar. O que não pode é a gente utilizar de um remédio e esse remédio, muitas vezes, acabar tendo efeitos colaterais maiores do que a gente espera. E aí, num determinado momento, naquela região, quando a gente precisar realmente do distanciamento, aí a gente não vai conseguir utilizá-lo. Doutor, boa tarde, Caio aqui de Brasília. Nada disso estava sendo feito? Precisou uma mudança ministerial para que isso pudesse ser implementado? Encaixando nisso, qual que era a relação da AMB com o Ministério, com a gestão anterior? Não, nós tivemos várias reuniões com o Ministério, tínhamos uma relação boa com o ministro. Agora, essas informações, elas estão lá. Elas estão lá dentro do Ministério, qualquer um tem acesso aos boletins epidemiológicos, e era importante a gente estimular esse debate, né, para a gente conseguir realmente utilizar o distanciamento no grau de distanciamento necessário para cada região. A maior parte dos municípios hoje não tem um caso de coronavírus.
né? Mas você tem situações, como a gente está vendo ali em Manaus, em que há um colapso do sistema. Então, precisa haver doses desse remédio para que não haja nenhum tipo de problema. Agora, o relacionamento com o Ministério da Saúde sempre foi um relacionamento estreito. A AMB tenta colaborar tecnicamente com as evidências científicas para as tomadas de decisão, e a tomada de decisão é do gestor. Doutor, qual é a avaliação que a Associação Médica Brasileira faz em relação aos testes? O ministro falou ontem, inclusive, com os governadores do Nordeste, que vai ampliar, chegou a gravar um vídeo também, né, falando da ampliação dos testes, que é fundamental para conseguir fazer a reabertura da economia, diminuir o isolamento social. Mas de que forma esses testes vão ser ampliados? De que forma eles vão chegar aqui ao país? A gente também tem a falta de insumos para a realização das testagens. Como é que vocês estão vendo essa questão? Os testes são essenciais para a tomada de decisão, né, Roberto? E também existem diversos tipos de teste, né? Você tem desde o teste molecular, né, o RT-PCR, até testes imunológicos. A AMB ela tem um trabalho, e ela apresentou isso ao Ministério da Saúde, das indicações para cada um dos determinados tipos de teste. E aí, com esse teste, a gente vai conseguir realmente confirmar e saber quem está com casos ativos e quem está imune já à Covid-19. Então, o objetivo é a gente ampliar isso, discutir qual é a necessidade de teste, aí o ministro disse o número de 46 milhões de testes, para que a gente consiga aí, com uma relação, saber exatamente o que está acontecendo no país. O que não pode é a gente tomar uma decisão de saúde sem a gente ter embasamento do diagnóstico. Então, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo, realmente os casos ativos, os casos naquela região e nos óbitos também, porque a AMB tem informação que muitos óbitos eles não têm ainda testagem. Então, você não sabe definir se aquele óbito foi por coronavírus ou se foi, por exemplo, por uma outra síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente precisa entender, a gente não pode ficar cego nesse sistema para poder a gente conseguir fazer a tomada de decisão. E aí, a tomada de decisão já está lá no próprio boletim epidemiológico, que faz uma correlação de número de leitos de UTI com o percentual de casos comparado com a média brasileira. Isso é o que existe hoje dentro do Ministério da Saúde. E eu acho que o que precisa é que os gestores, né, dos estaduais e municipais utilizem como referência. Mas para ele utilizar, ele vai precisar de dado. Como é que ele vai saber quantos casos ele tem naquela determinada região? Então, precisa testar, precisa isolar quem está com a doença, isso é o mínimo, né, o básico, isolar os casos graves e aí evoluir com o distanciamento social determinado a quantidade de leitos e a gravidade da doença. Diogo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, a primeira reunião que ele teve com gestores políticos externos ao governo federal foi com os 9 governadores do consórcio Nordeste, realizado ontem no fim da tarde. E o consórcio Nordeste levou uma reivindicação desses governadores de permitir a validação temporária de médicos formados no exterior para que atuem nessa emergência da pandemia do novo coronavírus. Queria que o senhor explicasse para nós qual a posição da AMB em relação a isso e se o senhor espera, que tipo de decisão que o senhor espera do ministro da Saúde em relação a esse pedido dos governadores do Nordeste. Yuri, nós notificamos o ministro, nós mandamos um ofício para ele com a posição da Associação Médica Brasileira e externamos isso também a toda a população. Eu participei e coordenei a avaliação dessas escolas médicas fronteiriças ao Brasil. Nós fomos lá, principalmente Paraguai, Bolívia e Argentina, e muitas escolas médicas, principalmente na Bolívia e no Paraguai, são escolas que em rua de terra em que o próprio governo daquele país não reconhece aquela universidade como uma escola médica. Então, o egresso daquela escola, ele não é considerado médico lá na Bolívia e no Paraguai, mas esse diploma extraordinariamente vale aqui no Brasil. Então, o que a AMB tem criticado, existem escolas muito boas nesses países. São essas escolas que são verdadeiros caça-níqueis e que, se esse egresso vir ao Brasil, provavelmente ele não vai ter a qualificação desejada. Daí a importância da avaliação, que
que seria o Revalida, que a AMB tem defendido para que seja avaliado a parte de conhecimento, habilidades e atitudes desses egressos. Outro ponto importante, Yuri, é a questão da forma de atenção à saúde que os pacientes de que têm Covid-19 precisam. São pacientes graves de atenção terciária, ou seja, precisam ser avaliados por especialistas. Egressos desses países provavelmente não vão ter a capacitação para o atendimento desses pacientes. A gente precisa, inclusive, treinar muitos egressos que estão aqui no Brasil, né, que a gente sabe a formação, que também precisaria de uma avaliação de uma prova, né, como egressos, que a AMB defende isso também, mas o fato é que a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas por uma decisão meramente política, né? E é o que a AMB tem tentado fazer, fugir da discussão política. Outro ponto importante, o próprio Ministério da Saúde já tinha um programa que se chama Conte Comigo, em que o médico se inscreve. E lá existe um cadastro de quase 28 mil médicos que se interessam em trabalhar para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Enquanto os governadores do Nordeste pesam a necessidade de 15 mil médicos. Só a gente já tem quase o dobro. Outro ponto importante, nas capitais do Nordeste, há uma grande concentração de médicos. Você chega, por exemplo, em Aracaju, a ter 91% dos médicos na capital, em relação a todo o seu estado. A média no Nordeste, 70% dos médicos estão nas capitais. Então, você tem uma quantidade de médicos, você ainda tem um cadastro no Ministério para levar esses médicos, e a gente ainda tem os médicos do programa Mais Médicos, que são mais 3.900 e poucos médicos, que foram encaminhados agora. Então, a gente não pode partir para uma discussão meramente política, a gente precisa tratar a saúde com responsabilidade, e é isso que a AMB tem pedido aos governadores. Eu não sei qual vai ser a posição do ministro, mas eu imagino que seja para defender uma saúde de qualidade. Tá certo, doutor. Obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom, vamos seguir aqui no Visão CNN, agora falando sobre o governador de Goiânia, Ronaldo Caiado, que assinou um decreto